Acompanhe comigo aí a leitura. Ele fala assim: dados os vetores graficamente, determine os componentes vetoriais de A, B, C e D, quer dizer, os 4 vetores, os seus componentes vetoriais. Guarda essa palavra, componentes, porque tudo que a gente está fazendo é de vetores, né? Depois, B, o módulo dos vetores A, B, C e D, então, o módulo desses vetores. Depois, o módulo do vetor resultante R, e esse R, ele é igual a quem? Ele é igual à soma vetorial de A, B, C e D. E depois, D represente graficamente esse R. Tá legal? Então, a gente vai fazer esses exercícios e tentar entender. Repare que o método que a gente vai utilizar para esse exercício serve para todos os exercícios de qualquer tipo, esse ou até do outro. Muda um detalhezinho ou outro de como obter valores, mas o método geral é igual, ou melhor dizendo, é sempre o mesmo para todos praticamente. Tá? Então, a gente vai começar falando dos componentes vetoriais. Componentes vetoriais são as partes de um vetor, ok? Componente, não sabia o que era, então você coloca aí, componente, partes de um vetor. Quais partes? Valor em X, valor em Y, ou valor na horizontal e valor na vertical. Então é fundamental que você estabeleça aonde está o plano, né? Quer dizer, o X, Y nesses vetores. E aí, eu vou pegar aqui, ó, e vou desenhar esse vetor A para a gente estabelecer. Só que ele já deu para a gente que o quadradinho, ó, tem os ladinhos do quadrado aqui, não tem? Então é uma unidade para cada um desses. Por exemplo, o A, ele tem 1, 2, 3, 4. Eu acredito que vocês estão vendo a mãozinha na tela andando aí, né? Certo? Tô certo? Aham, dá pra ver. Ok. Aí o vetor B é a mesma coisa, ó. Ele começa aqui, ó. Aí ele faz 1, 2, né? E aí o vetor C começa a ter uma brincadeira diferente. Ele tá inclinado, ó. Tá vendo? Então ele tem 2 indo para cima, já que é a parte vertical. E ele tem 3 indo para a direita, que é a parte horizontal desse vetor C. A parte horizontal quer dizer de onde ele sai, aí ele chega até aqui, quanto que vale quando ele bate aqui, que seria o eixo. Então a gente vai ter que tirar essas partes, tá legal? Para isso eu vou desenhar então um deles e a gente vai conversar sobre esse um deles aí, tá? Vou desenhar o A aqui no quadro. Vou desenhar um gráficozinho XY. E aí eu quero que vocês imaginem que todos esses vetores que estão aí são possíveis fazer isso. Lembrando que o A tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4. Então, vou pegar aqui, vou desenhar ele. E vou marcar aqui quantos quadradinhos ele tem. 1, 2, 3, 4. E vou abrir aqui, vou tirar da tela agora, tá, gente? Então vamos lá. Voltou aqui, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela aqui, tá certo? Yes. Beleza, então vamos lá. Eu desenhei só esse vetor A, tá? Deixa eu escrever aqui o nome dele, né? O vetor A eu escrevi aqui e coloquei lá na origem dele, lá no começo daquele vetor, eu coloquei um eixo cartesiano. Isso você pode fazer para todos os vetores. Cada um deles você pode colocar um eixo cartesiano, tá legal? E aí, a gente tinha 4 partes nele. Só que como ele estava desenhado exatamente na horizontal, ele está falando que em X ele tem 4 partes, ó. Beleza? Então ele tem 4 partes. É como se ele estivesse marcando no eixo qual é o valor dele naquele eixo, 4. Mas quanto que ele tem em Y? Ele não tem nada, né? Se você for olhar, ele não tem nada para cima. Ele só está deitadinho aqui em X, então ele não tem nada para cima e nada para baixo. Então ele é 0, né? Se você for olhar esse ponto aqui no gráfico, ele vale 0 aqui, ó, né? Então, o que é o componente desse vetor? O componente desse vetor, o vetor A, por exemplo. Qual é o componente do vetor A? Ele é AX igual a 4 unidades positivas em X. E AY igual a 0. Ficou alguma dúvida nisso aí que eu fiz? Não, É bem tranquilo? Deu para entender? deu. Beleza, a gente vai fazer então com os outros vetores também, ok? E eu vou colocar agora rapidinho o primeiro código aqui. 3. Vamos lá. Então, olha só. A gente vai fazer então para cada um deles, ok? A gente vai fazer para o A, para o B, e para o C e para o D. E aí eu vou compartilhar a tela aí rapidamente
para vocês observarem pra gente, e eu vou tirando essas informações. Vamos lá, ó, o B também está em cima, não é? Se você imaginar aqui um plano cartesiano XY bem na origem de B, ele vai ter 2 em X e nada em Y, nem nada para cima e nem nada para baixo. Então, vamos lá. Eu vou pegar, colocar B, vetor B tem BX, 2 unidades positivas, porque está para a direita de X, e BY, 0. Vou fazer a mesma coisa com C. Então, vetor C, vamos lá. Imagina o vetor C aqui, olha esse cara aqui. Quando você vê aqui está a origem do nosso plano cartesiano, e aí quando eu tenho esse vetor subindo aqui, ó, ele vai marcar alguma coisa no que seria esse plano cartesiano nosso. Ele marca quanto? 2 unidades para cima. 2 unidades para cima, 2 em Y, né? Então, CY, 2 unidades. Vamos ver em X. Esse vetor aqui marcaria o que seria em X quanto? 1, 2, 3. Então, marca 3 em X. Então, CX, 3 unidades positivas, porque está para a direita. CY, 2 unidades positivas, porque está para cima. Ok? E aí, agora, nós temos o vetor D. O vetor D é muito parecido com A e o B. Então, ele só tem valores em X, ó, repara. Ele não tem nenhum valor nem para baixo e nem para cima, esse vetor D, né? Então, ele tem 3 unidades em X. Então, vou anotar. D, ele vai ter dx igual a 3 unidades positivas, dy, 0. Beleza, fizemos dos 4 vetores conforme foi pedido. Ficou alguma dúvida? Não. Muito difícil? Nem tanto, né? Mas com explicação acho que fica mais fácil de entender o que estava rolando, né? Então eu anotei de cada um deles, beleza? Tem alguém que ficou com alguma dúvida? Vou seguir então. Qualquer coisa, chama no áudio, que eu já estou em outra tela, eu não consigo estar vendo o que vocês estão escrevendo, coisa do tipo. Tá? Fala para nós. Se fosse para esquerda no A, seria menos 4 unidades? Sim. Sim, aliás, aqui que está a câmera. Sim. Isso aí. Seria menos 4. Se ele, ao invés de estar para a direita, ele estivesse para a esquerda, em X ele seria negativo. Se, vamos supor, a gente está falando agora de um outro, vamos supor que C. Se C, ao invés de estar para cima, ele estivesse para baixo, Y seria negativo. Isso aí. Entendeu a ideia? Ok? Tá massa? Então, seguindo aí. Professor, e se fosse para baixo, ele seria 0 em X, né? Se fosse para cima ou para baixo. Ah, vou desenhar e você me fala se é isso que é a dúvida, tá beleza? Tá aqui, né, nosso plano cartesiano. E aí, vamos supor que seja isso aqui, por exemplo. Isso, desse jeito mesmo. Ele só tem Y, em X é 0. Ah, Isso tá. aí. Porque ele está exatamente em cima de X, de Y, desculpa. Em cima de Y, né? Então ele não tem nada em X. Show? Entendi. Show. Beleza. Vou apagar porque eles aqui não tem nada a ver com o que a gente estava fazendo, mas sim é válido para o entendimento, tá? Então, seguindo aí, o que a gente vai ter agora, cara? Olha só, ele pediu os componentes, esses são os componentes. Componentes são as partes que compõem X e Y. Pronto, são as partes dele em cada lado. Combinado? Fechou. E os módulos? Módulo, toda vez. Ah, professor, não sabia. Então, escreve esse negócio aí, isso é importante. Toda vez que te pedir módulo de um determinado vetor, você precisa fazer teorema de Pitágoras, tá? Sempre, para resolver o módulo, depende do teorema de Pitágoras. Vou apagar aqui, porque eu vou precisar desse espaço, tá? Foi só uma explicação, né, que eu usei em cima da imagem. Mas olha só. Qual vai ser o módulo de A? Então, vetor A, eu quero saber o módulo. O módulo são essas duas barrinhas, né? Eu determino pelo teorema de Pitágoras. Mas, professor, precisa aplicar o teorema de Pitágoras em todos os casos? Agora vem o macete. Não. Se uma das componentes for 0, você não vai precisar usar o teorema de Pitágoras. O tamanho dele é exatamente o que não for nulo. Por exemplo, em A, ele tem valor em Y 0, em X, 4. Bem, um deles é 0. Então, o tamanho dele só pode ser 4. Então, o módulo dele é 4. Isso facilita muito pra gente. Porque olha só, em B,
Vetor B vai ser o quê? Um é 0, o outro é 2. Então ele só pode ser o tamanho 2. Professor, se eu colocar no teorema de Pitágoras, vai dar o mesmo valor? Vai. Mas você precisa fazer o cálculo? Não, mano. Essa é a facilidade. Se tem um 0, não precisa não. Beleza? Mas se não tiver, é outros 500. É o caso do C. C, ele tem 0? Não. Todos os dois são valores não nulos, né? São diferentes de 0. Então esse aqui você vai ter que fazer a conta. Esse aqui tem 0? Tem. Você precisa fazer a conta? Não. Então, ó, vou colocar aqui módulo de D, pra gente já resolver ele, e a gente vai fazer a C. Então, ó, aqui um deles é 0, então o tamanho dele só pode ser 3 unidades. Mas, ó, o C a gente vai ter que fazer. E a gente faz teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras é os catetos ao quadrado, a soma deles é o valor do quadrado da hipotenusa. Só que o quadrado da hipotenusa já virou raiz pro outro lado, só por causa disso. Já ajeitei. Quem são os catetos dele? Cx e Cy. Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado. Ok? E aí, o módulo de C vai ser igual raiz de, vamos lá, Cx, 3 elevado ao quadrado, mais Cy, 2 elevado ao quadrado. Deixa eu só dar um cortezinho aqui para não confundir, né? Módulo de C vai ficar 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4 vai dar a raiz de 13. Professor, 13 tem raiz? Não. 13 dá para fatorar e achar umas raízes estranhas? Também não dá, porque é um número primo. Então, ou você bate na calculadora, ou você não faz nada e deixa do jeito que está. Como o Enem você não vai ter calculadora, provavelmente ele vai te trazer a raiz de 13. Mas dá para você saber aproximadamente qual que é o valor? Dá. Não dá para você saber exato, mas aproximado dá. Por exemplo, 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, é a mesma coisa, dá 16. Esse número não está entre 9 e 16, o resultado? Né? 3 não está entre 9 e 16? Então é um valor que seja entre 3 e 4. Se tiver múltipla escolha, vamos supor que uma escolha fosse 5,3 na letra A. Na letra B fosse 2,4. Na letra C fosse 3,2. Na letra D fosse 7,29. Qual que você ia marcar? Você não ia precisar nem fazer conta. Você sabe que é um valor entre 3 e 4. 3,2. Beleza? Mas não há necessidade para esse exercício em si. Só estou ensinando vocês a pensarem um pouquinho além. Aqui, raiz de 13 para a gente já era a resposta. Tá? Então, a gente sabe que é um valor que, se você bater na calculadora, vai dar entre 3 e 4. Um valor qualquer entre 3 e 4. Beleza, achamos o módulo. Todos entenderam até aí? Professor, Pode mandar. o módulo então é o tamanho do vetor? Cara, eu tô tentando dar um soquinho pela tela aí. Bate aí. Beleza? É isso aí, cara. O tamanho do vetor é o módulo do vetor. Pra que a gente vai usar isso? Mano, pra tudo que tiver direção e sentido em física. Tudo que tiver direção e sentido, a gente tem que usar vetores. Matérias do primeiro ano tem? Tem. Matérias do segundo ano tem? Tem. Matérias do terceiro ano tem? Tem. Vetor, isso aqui, trabalhar com isso aqui, dentro da física é comum na física. Entendeu? É um dos jeitos da gente usar a matemática a nosso favor. Tá? Isso, aliás, faz a gente escapar de outros cálculos muito mais bizonhos. A gente vai usar vetor junto com velocidade? Yes! Dá outro soquinho aí também, ó. Entendeu? Isso aí. Isso aí. A gente vai usar com velocidade, vai usar com aceleração. Por quê? Porque tudo tem direção e sentido. Sacou? Aquilo que a gente aprendeu de velocidade e aceleração, a gente aprendeu sem levar muito em consideração direção e sentido. Agora não. Agora faz diferença. Por exemplo, eu considero que eu fiz um lançamento do objeto. Lancei, beleza? O objeto. Onde é que ele vai cair? Eu só vou saber se eu tiver direção e sentido que foi lançado. Concordam comigo? Se eu só narrar para você, eu lancei um objeto a 20 metros por segundo de velocidade. Onde ele cai? Você sabe me dizer? Não dá para saber. Agora, se eu tiver direção e sentido, a gente sabe onde ele cai. Sacou? É essa a lógica dos vetores. Ele trata isso.
Isso aqui, lembra que lá no desenho era uma seta, indicava direção e sentido. A gente está calculando qual é o valor dessa seta. Tá aqui. Mas olha que interessante. E se tiver várias velocidades, igual você citou, Henrique? Mas poderia ser forças também, tudo bem? Poderia ser, na verdade, uma meia dúzia de, de grandezas físicas que são vetoriais. A gente pode usar essa matemática. E se ele pedir assim, vamos supor, você tem um objeto, sei lá, um avião, e esse avião, ele tem a velocidade que o motor dele está imprimindo, mais a velocidade do vento, da correnteza de vento que está batendo nele de lado, qual é a velocidade que ele vai ter? Tem 2, vou ter que somar os dois, o que eu vou ter que arrumar? Aí depende, cara. Você acha uma coisa chamada módulo da resultante. É o resultado de tudo que estiver atuando naquele corpo. E esse resultado a gente faz por meio de vetores. Por isso que facilita o processo. Aqui a gente tinha quantos vetores? 4 vetores. Qual é a resultante da soma vetorial desses 4 vetores? A gente faz o módulo da resultante. Aí a gente pode esquecer isso tudo aqui, depois que resolve achar o valor, você pode esquecer isso tudo aqui e considerar só o resultante, que é um só. Ele causa o efeito que todos os 4 causam simultaneamente no corpo. Por isso que você pode substituir por ele. Entendeu? Então a gente vai utilizar o módulo da resultante para substituir quando for vários. Ficou claro mais ou menos? Sim, professor. Sim? Então tá bom. O módulo da resultante, lembra que ele pediu para somar os 4 vetores para achar o módulo dessa resultante. O Eric já tinha matado a charada. Para achar o módulo de um resultante, o tamanho dele, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras, não é assim? Então, para achar o módulo de R, eu vou ter que achar quem? Vou ter que saber Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Quer dizer, eu vou ter que saber os valores de Rx e Ry. Porque são os catetos. Igual aqui em C, a gente saber o tamanho dele, o módulo dele, a gente tem que saber Cx e Cy. Para saber o módulo de R, a gente vai precisar de Rx e Ry. Quem são Rx e Ry pra gente? Lembra que a resultante ele pedia para tratar do vetor A, B, C e D. Então, eles vão dar pra gente quem é Rx e quem é Ry. Eu vou somar os valores em X de todo mundo e depois somar os valores em Y de todo mundo. Os valores todos somados de X serão Rx. Os valores somados todos de Y serão Ry. A resultante em Y, né? Olha o código. Seguindo. Então a gente vai fazer Rx e Ry agora. Então, vamos achar quem seria, vou colocar aqui em cima no cantinho, quem seria Rx? A gente vai somar os valores de X de cada um deles. Então vamos lá, ó. 4 e 2, 6. 6 e 3, 9. 9 e 3, 12. Então Rx, 12 unidades positivas. Ry, aí eu vou somar todos em Y. Vamos lá. AY, 0, mais 0, mais 2, mais 0. Então deu 2 unidades positivas. Achamos Rx e Ry. Então agora a gente acha o módulo do vetor resultante. Ele vai ficar um módulo de R igual. Vai ficar 12 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O módulo de R igual raiz de 12 ao quadrado, 144, 2 ao quadrado, 4. Módulo de R igual a raiz de 148. Professor, dá para fazer? Tem raiz exata? Não, exato não tem não. Você bate no calculador, você acha um valor. Mas tem um valor aproximado? Tem. Ele é pouco maior que 144. E 144 a gente já sabe que é 12. Então deve ser 12,1, 12,2, é algo próximo. Se for múltipla escolha, se você tiver lá um 12,1 dando mole, um 12,2, e os outros valores são muito diferentes disso que vão aparecer, você marca o 12, alguma coisa. Tá legal? O módulo dele é esse valor aqui. Eu não estou com calculador agora, eu não vou bater para achar exato. Mas não tem exato, na verdade. Deve ser uma dízima. Né? Ficou alguma dúvida? Tranquilinho? Pode falar. Creio que não. O resultante é a soma de todos os vetores, então. Dá outro soco aí, mano. Vai lá. Dá outro soco aí. Isso aí, cara. A resultante é a soma de todos os vetores em cada componente. Quer dizer, em cada X ou Y, ou em cada horizontal e vertical. Beleza? Em outras atividades eu fiz diferente. Eu somei. Que eu tinha visto uma videoaula que era assim,
mesmo sentido soma, perpendicular, Pitágoras, tem essa coisa assim. Aí eu fiz Tem. desse jeito. Tem, mas aí é só quando tem essas condições assim, ó. Em um ele vale alguma coisa, no outro ele é zero. Ah, tá. Aí é macete dentro disso, entendeu? Se fosse no Isso é- estilo de T, não daria certo, então, né? Teria que fazer o Pitágoras antes. Exatamente. Se ele fosse inclinado ou coisa do tipo. Sacou? Entendi. Você tem que achar um valor para X e um valor para Y. Aham. Show. Vamos fechar só o gráfico aqui e a gente termina a aula de hoje. Tá legal? O que é o gráfico? Cara, o gráfico é como é que ele ficaria desenhado num gráfico do plano cartesiano. Então, vou colocar aqui Y, X, e aí eu vou desenhar esse vetor. Como é que eu vou saber como é que ele fica desenhado no gráfico? Uai, eu tenho valor dele em X e em Y. Então, vou lá, ó. Em X, ele vai ter 12 unidades, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui é 12, ok? Ele tem quanto em Y? 2. Então, ó, 1, 2. Pronto, tá aqui. Então, eu vou fazer o encontro desses dois caras aqui. Desenho mal pra caramba, imagina que tá retinho, né? Esse vetor vai sair aqui da origem e ir até aqui a ponta. Vai fazer isso, ó. Esse é o meu vetor resultante, expresso graficamente. Onde eu tenho Rx aqui, Ry aqui. Ok? Ficou claro? Ficou claro, meu povo? Sim. Então, beleza. Último código. Ok? Alguma dúvida? Melhorou o entendimento Não, aí? Melhorou o entendimento? Sim. Ah, então eu fico feliz. Já estou satisfeito. Já me deu um pouco feliz. E abre aí o Aldo, tá? Abre o Aldo e manda tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, gente. pessoal. Tudo de bom, tá? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tamo junto. Tchau. Quem tiver com dúvida aí é só somar os valores que foram colocados do código aqui durante a aula e preencher o formulário com a soma deles, quer dizer, só com o resultado deles, tá bom? Abração. Deixa eu...